Oi pessoal, tudo bem? Então, como eu tinha falado naquela live, esse é o meu primeiro vídeo do canal. É um vídeo que ainda é experimental, eu conto com a participação dos inscritos para me ajudar, tá? Depois eu quero que vocês me digam se a luz tá legal, o áudio tá legal, se eu não estou falando muito rápido, tá? Essas primeiras pessoas que participam do grupo são fundamentais do grupo, ó. Olha eu falando coisa errada. Que participam do meu canal, tá? São fundamentais para me ajudar a desenvolver, tá? Hoje o tema principal do vídeo é falar um pouquinho da importância da leitura, tá? Quanto a leitura foi a minha amiga, a minha parceira, a minha incentivadora a crescer e não crescer só financeiramente, não se trata disso, mas a conhecer outros mundos sem poder viajar. Que a ideia é que quando eu era criança eu não tinha condição de ir para lugar nenhum. Então os livros muitas vezes me ajudavam a fazer viagens que eu não podia fazer. E até mesmo hoje que eu posso fazer uma ou duas viagens por ano, existem lugares que não existem e que são muito bons de serem explorados na medida que a gente faz a leitura de livros que tratem de mundos imaginários, tá? Quero apresentar para vocês alguns livros que marcaram a minha vida, tá? Que foram fundamentalmente importantes, tá? O primeiro de todos, com certeza absoluta, é esse aqui, tá? É o Drácula do Bram Stoker, tá? Um livro muito bom, muito clássico, tá? Eu gosto do original, existem adaptações para o teatro, para o cinema, mas o vídeo que eu estou fazendo aqui é um vídeo pensando um pouco na ideia da leitura, tá? Eu vou dar algumas dicas sobre leitura hoje, de maneira muito informal, tá? Não é uma receita para você se tornar um grande leitor, mas talvez te ajude aí no seu esforço diário, tá? Mas esse com certeza eu marcaria como meu primeiro livro de adolescente, tá? O primeiro livro que eu li que me marcou se chama O Outro Lado da Ilha. Eu não tenho esse livro, tá? O livro é daquela coleção Vagalume. Livrinho super gostoso de ler também. Eu até vou procurar adquiri-lo para colocar na minha coleção particular. Mas o que me marcou mesmo, que me colocou como leitor de grandes textos, foi o Drácula do Bram Stoker, tá? Um outro texto que me marcou bastante, e esse aqui também é fantástico, assim, é o Alice no País das Maravilhas, tá? Esse livro aqui, eu recomendo a leitura, é um livro pensando até na quantidade de páginas, né, que por vezes é a preocupação das pessoas. Ele é um livro bem menor, um livro bem mais fácil de ser lido pela quantidade, mas não pela profundidade. Ele tem temas bem profundos aqui que podem ser discutidos na medida em que você faz a leitura. E um outro, pessoal, que marca bastante até antes da faculdade é o Frankenstein. Eu tô com uma edição nova aqui, tá? Essa aqui é uma edição da editora Zahar e é um livro bem gostoso de fazer a leitura, tratando da construção desse ser, né, que não se identifica. Eu tenho uma outra versão que é da Dark Side, tá, do Frankenstein, eu comprei também há pouco tempo. Ele já é um livro com traduções, né, com todas as cartas, com introduções originais. Aí já é um texto de colecionador mesmo. Enfim, eu nunca neguei para ninguém que eu adoro a leitura, tá? E o último que eu quero apresentar para vocês é um livro que me acompanhou na graduação em filosofia, no meu mestrado em ciências humanas e sociais, e certamente se um dia eu fizer um doutorado, ele também vai me acompanhar, que é o Ser e Tempo, tá? Com certeza absoluta, o livro que eu mais estudei, mais li na minha vida. É claro que por se tratar da vida acadêmica, é um livro que eu tive que me debruçar mais, tá? Então, Ser e Tempo, tá? Do Heidegger, tá? Que é um filósofo contemporâneo e tem toda uma preocupação com matemática que foi muito importante para o meu crescimento na vida acadêmica e vida profissional, tá bom? Eu não apresentei os livros para tratar exatamente do que fala nos livros, tá? A ideia era só mostrar que eu tenho
influências aí dos romances e da filosofia, mas eu gosto de ler de tudo, sabe? Tenho diversos autores que eu admiro bastante, também não vou me ater a falar sobre isso, porque a ideia aqui é bater um papo rápido com vocês, tá? A ideia é que os vídeos não passem de 15 minutos, ok? Esse vídeo é específico sobre leitura, tá? Então, assim, dicas importantes que eu quero deixar para vocês. Em primeiro lugar, qual é a principal dica que você dá para você ler? Gente, tem gente que fala de alimentação, de ambiente, tem gente que fala de momento certo. Eu digo que o que a gente precisa, na verdade, é ter um livro em mãos. E hoje em dia você pode ter o livro no seu ecrã, né, na sua tela do seu celular, no seu computador, no seu tablet, enfim. É, eu acho que o primeiro exercício importante para a leitura é literalmente abrir a tela do seu é, produto ou abrir o livro e começar a ler. Não tem nenhuma mágica, né? Então, como é que eu começo a ler? Abra o livro, abra o arquivo do livro. Né? Esse é a primeira dica, tá? A segunda dica importante para se pensar na leitura é que é óbvio que se você não tem o hábito de ler, não dá para você pegar um Drácula de Bram Stoker, tá? Que tem aproximadamente 500 páginas e fazer a leitura dele em um dia, né? Então, eu sempre digo para quem não tem o hábito, eu acho que esse vídeo também conversa, a ideia é conversar com essas pessoas, tenha o hábito de ler pouco, mas todos os dias. Acho que uma regra importante, que deve ser a segunda regra colocada para você, é a seguinte. Então, em primeiro lugar, abra o livro para ler, ok? Segundo lugar, a frequência é mais importante que a intensidade. Então, você abra o seu livro e ao abri-lo, leia pequenas porções. Você vai perceber que é igual quem começa a fazer academia, quem começa a fazer um exercício físico. Depois de um tempo, aquela porção, aquela quantidade que você lê, que você pratica, ela vai ser insuficiente. Você vai ter vontade de fazer mais, tá? Se você perceber que você dormiu, tá? Porque tem gente que fala, eu dormi, leia um pouquinho menos e, de verdade, não lute contra o sono. O sono é mais forte. Durma. Mas tenha sempre o hábito de ler, né? Eu preciso ler num lugar silencioso. Se você tiver um lugar silencioso, com árvores frondosas e um vento suave, uma temperatura agradável, sabe? Com água ou suco ao lado, é melhor. Mas depois de um tempo você vai perceber que dá para ler em qualquer lugar, tá? Até dentro do ônibus, com o ônibus balançando. É claro que às vezes pode te dar enjoo e tal, mas preste atenção. Você pode aproveitar pequenos tempos do seu dia e se comprometer a ler 15 minutos por dia, sabe? 15 minutos das 24 horas que você tem, você fazer uma leitura. E aqui eu não estou pedindo para você ler filosofia, ou ler um livro de horror, ou um livro... eu estou pedindo para você ler, tá? A leitura, tá? Ela é fundamental para você desenvolver mais vocabulário, desenvolver uma melhor escrita, desenvolver um olhar mais ampliado da realidade, tá? Coisa que muitas vezes a gente tenta burlar assistindo o filme do livro, né? Ou lendo alguma coisa, uma resenha, um resumo. Isso te impede de dialogar com as questões que o autor de repente estava propondo. Então, é muito importante que você faça com muito cuidado a leitura de um livro, não imaginando que uma peça de teatro ou uma música que fale do livro ou um filme sejam a mesma coisa. Você perde habilidade se você troca a leitura por essas outras coisas que também são fantásticas, tá? Eu leio os livros e assisto os filmes, e às vezes eu assisto os filmes e depois leio os livros, tá? Mas tenham por critério que a leitura é um hábito que não dá para ser substituído pelo que ele te oferece do ponto de vista de habilidade, de qualidade, tá? Então eu falei de abrir o livro e falei para você que a leitura deve ser porcionada com frequência e não com intensidade. Outra coisa, se você já gosta de ler, aprofunde cada vez mais, busque novas possibilidades. Você está acostumado a ler romances? Leia um texto de filosofia. Se você já lê filosofia, leia história, leia um livro de comédia. Tente
a fazer assim como na nutrição se pede, porcionar também os estilos que você pode se aproximar. Então, terror, ação, aventura, distopias, filosofias, enfim, livros de espiritualidade, porque assim você abre o seu leque de conhecimento e de diálogo. Quem lê escreve melhor, fala melhor, conversa melhor, entende melhor as coisas, tá? Acho que essa é uma terceira dica que eu queria dar para vocês. Outra coisa, pessoal, eu tenho o hábito, claro que eu não faço com todos os livros, mas com os livros mais importantes eu faço fichamentos. Eu tenho pequenas fichas, ou até mesmo cadernos, em que eu anoto o que trata cada capítulo. Por que fazer isso? Porque não dá para confiar para sempre na nossa memória. Se por acaso eu quiser um dia retomar aquela leitura, eu já estou pensando, por exemplo, num livro de faculdade, né? Então, ao invés de eu me prender totalmente na leitura, como por exemplo eu apresentei para vocês o Ser e Tempo, eu não vou fazer uma leitura de um livro e relê-lo 14 vezes. Eu posso pegar, de repente, alguns capítulos, e a gente chama isso de fichamento, tá? Resumi-los e colocá-los em conceitos, em estruturas menores para que eu relembre, né? Utilizando palavras mais fortes do texto, eu relembre daqueles capítulos. Isso ajuda bastante, tá? Você que já está na vida universitária, para você não ter que ficar lendo toda hora a mesma coisa. A gente nem sempre tem o tempo que a gente queria, o lugar que a gente queria, e fazer isso, esse exercício de dizer eu estou lendo e já vou fazendo anotações importantes sobre o livro, isso pode ajudar você a ter uma qualidade do ponto de vista de dizer eu não preciso mais retomar, voltar àquele texto, tá? Eu vou deixar um link com o vídeo, tá? Com um drive, você precisa só ter um e-mail no Google, tá? E esse drive ele abre, tá? Automaticamente mais de 480 livros para você ler, tá? Eu acho que nada como fazer esse movimento de incentivar a leitura, te dando a oportunidade de gratuitamente se aproximar de livros. Infelizmente no Brasil o livro não é tão barato, tá? A gente por vezes esbarra nisso. Por exemplo, esse livro ele é capa dura, ele tem marcador, ele tem diversas informações, mas não é um livro que infelizmente é tão barato e acessível, né? Essa versão ela é um pouco mais barata, tá? Mas eu tenho esse livro gratuitamente para você. Não só esse, como o livro do Drácula e o livro da Alice no País das Maravilhas, nesse link que eu vou apresentar para vocês, tá bom? Como eu disse para vocês, pessoal, esse canal não é um canal para falar exatamente apenas de leitura, tá? Mas se me perguntassem enquanto professor, enquanto adulto, enquanto pessoa que tem preocupação com o sucesso de vocês, né? E manutenção do sucesso, tá? Não é porque quando você alcança o sucesso você deixa de ler. Vocês podem pesquisar os grandes líderes e grandes donos de Facebook, Microsoft. Esses caras eles às vezes tiram uma semana apenas para ler. Então assim, a leitura é amiga mesmo e ela se torna defesa e ataque aí em uma série de processos. Então, de verdade, eu faço votos que você comece a se esforçar para fazer leituras que sejam significativas, tá? Eu vou pedir uma ajuda para vocês também. Coloquem dicas de como vocês fazem para ler nos comentários, quais são os livros que vocês leem, né? Você já leu algum livro e teve dificuldade? O que fez para não desistir dessa leitura? Tudo isso é bom. Eu acho que esse canal ele pode ser um canal colaborativo, tá? Espero que a gente consiga, aos poucos, dar uma identidade para o canal. E de verdade, eu sou o comunicador do canal, mas eu não sou nenhum dono da verdade, tá? Eu estou aqui apresentando apenas a minha experiência. Existem diversos canais que tratam com muita competência de como fazer a leitura. Aqui apenas são algumas dicas, tá? Muito sutis, entendendo que a gente hoje tem uma dinâmica que apresenta a televisão como mais atrativa, os seriados como mais atrativos, mas a gente não pode perder de vista que o que marca a vida das pessoas de maneira muito positiva
é a leitura. E assim, de novo, marcando uma coisa muito importante, não é a intensidade. Não estou pedindo para você deixar de fazer qualquer coisa para ler. Eu estou pedindo para você apenas ter frequência de leitura. Então, 15 minutos por dia para quem nunca lê, né? 40 minutos para quem já tem alguma habilidade, e obviamente que quando você cria esse hábito de leitura, você pode ter 6 horas para ler e vai dizer, nossa, o tempo passou rápido. Porque aí você acompanha as personagens, você se envolve com elas, você chora, você ri, você as odeia, você questiona o mundo e você com certeza se torna uma pessoa com um olhar que vai brilhar mais para entender as coisas, tá bom? Bom, eu vou pedir para vocês depois de assistirem esse vídeo, que é um vídeo, como vocês estão vendo, bem informal, que encaminhem para os seus amigos, se acharem que é interessante, curtam, sigam o canal. Vou aproveitar esse momento infeliz, tá, para gravar alguns vídeos. Vamos aproveitar esse tempo da melhor maneira possível, né? Nós estamos aí enclausurados nas nossas casas por uma razão maior, que é nos cuidarmos, mas, no entanto, isso não nos impede de nos comunicarmos e de fazermos propostas que possam ser positivas, no sentido de ajudarmos uns aos outros com aquilo que nós sabemos fazer, tá bom? Um beijo, um abraço, espero que vocês tenham gostado desse primeiro momento. Rola um pouco de nervosismo desse lado aqui, porque a gente nunca sabe, né, como é que é a experiência. E eu tinha dito no direct que eu fiz lá no Face, que por conta do primeiro vídeo, quando o canal chegar a 200 inscritos, eu vou fazer o sorteio, tá? De um livro e de um chocolate, né? Então eu vou dar esse prêmio aí de agradecimento na Páscoa, tá? Eu vou dar um tempo, o canal deve estar agora com 80, 82 pessoas, eu quero esperar chegar a 200, chegando a 200 a gente vai presentear uma pessoa com um livro físico, tá? E com um chocolate. E a ideia é que a pessoa possa fazer a escolha desse livro, depois eu vou estipular um valor, nada como incentivar a pessoa à leitura com o livro que ela deseja, tá? Será um prazer presentear alguém que for sorteado aí nesse processo, tá bom? Me ajudem, comuniquem as pessoas e vão me dando dicas, tá? Eu não tenho problema com haters, eu levo tudo numa boa e eu espero que a gente consiga, com críticas construtivas, fazer desse canal, desse espaço, um espaço de ajuda coletiva. Primeiro eu estou convidando, obviamente, os alunos, né, do Francisco Cristiano, que foram meus colegas aí por 2, 3 anos, alguns 1 ano, no sentido de manter um contato com vocês no pós-escola, mas manter contato também com aqueles com quem ainda sou professor, tá bom? Vou postar esse vídeo, acho que daqui a pouco ele tá aí na mão de vocês, e é um prazer ter essa oportunidade de falar com vocês aqui do meu espaço e que vocês façam de cada momento um momento intenso e bem gostoso. Sempre gosto de falar isso, que uma coisa que é importante na nossa vida é a gente fazer as coisas com intensidade e bem gostosas, né? E cuidado para não confundir, né? Mas você disse que tinha que ter frequência e não intensidade, mas eu digo da frequência de tempo, né? Então, que você seja intenso em 15 minutos de leitura, que você faça uma leitura bem gostosa, que você faça qualquer coisa da sua vida, na verdade, com bastante intensidade, faça a sua vida ser uma vida cheia de significados bons. E para mim, não posso negar, um dos grandes significados da minha vida estão relacionados com a leitura. Parte do que eu sou, parte do que eu sei, foram os livros que me ensinaram. Tá bom? Um beijão, sucesso para nós, vamos nos falando.